A cidade só se alimenta porque o campo produz. Olá, terráqueos! Hoje a gente vai ver um vídeo da Brasil de Fato, mostrando como as máquinas e a tecnologia chinesa podem ajudar o Brasil a alimentar a sua população e a levar tecnologia ao campo. Acho que tem muita coisa legal pra gente falar em cima desse assunto, por isso eu trouxe esse react pra gente ver juntos hoje. Mas antes de começar, você já sabe, deixa aquele like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Bora lá! Esse local é uma das áreas que a gente fez o plantio com a plantadeira digital. São várias famílias que foram beneficiadas para fazer o plantio usando as máquinas agrícolas e a gente conseguiu fazer esse plantio em 1 hora máquina, né? Teve uma eficácia bem em comparação antes que a gente fazia com 2, 3 pessoas, levava até 2 dias para fazer esse plantio. Gente, eles faziam em 2 dias. 2 pessoas plantar uma área X. Agora eles fazem em 1 hora com a máquina. Em 1 hora. Poderiam colher antes uns 2 sacos, a gente vai colher até 5 sacos de feijão aqui nessa pequena área. E a máquina veio para somar e ajudar na agroecologia no dia a dia dos agricultores. Eu vou ler para quem só estiver escutando. Entre 2023 e 2024, pequenas máquinas agrícolas da China chegaram no Brasil para apoiar a agricultura familiar no Ceará, Maranhão, Paraíba e Rio Grande do Norte. O objetivo é testar e estudar o desempenho e o impacto das máquinas nos diferentes solos e plantios do Brasil. Huili, Sifang, Shinerai e Zoomlion são algumas das fornecedoras chinesas. O projeto vem de um acordo entre o Consórcio Nordeste, a Universidade Agrícola da China, a Associação de Fabricantes de Máquinas Agrícolas do país e a Associação Internacional para a Cooperação Popular, Baobab. A partir do momento que a gente tem a terra, em que a gente se assenta, a gente precisa ter condições de produzir nela, de sobreviver nela. Então isso quer dizer a gente ter a terra, ter as condições de plantar, de sobreviver nela. Agora a gente não só sobrevive nela e dela, a gente vive dela, a gente avança, a gente tem uma transformação social. E esse trabalho que a gente está começando aqui, dessa parceria, né, com a experimentação das máquinas fabricadas chinesas, é que a China, ela já tem, comparado ao Brasil, já fez a sua reforma agrária. E aí eles conseguem desenvolver, a partir da sua organização do campo, máquinas adaptadas a pequenas áreas, a um fluxo familiar. A parceria com a China, ela se deu num processo longo, e ela preenche uma situação que não é singular nossa, que é o passivo, né, da ausência da mecanização, da ausência de tecnologia na agricultura familiar como um todo. Sim. A China fez uma revolução e, na sequência, uma reforma agrária. Gente, as fotos que estão aparecendo são incríveis, né? Em 1949, 1950... Essa é a voz do Stedley. Que eliminou o latifúndio e distribuiu toda a terra para os camponeses. Sobre a base dessa estrutura agrária de pequenas unidades de produção, ao longo do tempo,
Opa, 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 vejo uma bandeirinha do comunismo ali atrás. A China foi industrializando a sua economia, produzindo máquinas para esse tipo de camponês, já que aqui não tem grande propriedade, não tem agronegócio. Então, a nossa relação com a China se deu por conta disso. Nós temos um passivo que vem desde quando o Brasil começa a desenvolver, né, a nossa indústria nacional. Então, a mecanização agrícola como parte da indústria nacional, que já começa lá em 1920, o Brasil importava máquinas para desenvolver a sua agricultura. Então, o Brasil não teve um problema de ausência de máquinas, mas ali a opção já era máquinas para desenvolver a grande produção agrícola. Sim. Então, nessa fase nossa, não foi pensado no sem terra, no quilombola, no indígena, né, nas mulheres, nos E quando que foi, né, gente? Quando foi que foi? pobres desse país. A mecanização agrícola na China foi colocada como uma prioridade pelo líder chinês Mao Zedong em 1959. Porra, caralho! Mao entendia a coletivização da terra e a mecanização agrícola como processos fundamentais na consolidação do caminho socialista do país. A partir do período de reforma e abertura no final de 1970, a mecanização avançou por conta de medidas como a isenção de impostos e subsídios à indústria. A orientação inicial de Mao continua sendo referência na China, agora em uma nova fase, com a automação e digitalização da agricultura. Puta que pariu, gente, sério. Mao era pica, porra! 我们中国在过去的可能改革开放以来，更多的 Vou fazendo a tradução simultânea, tá? Desde a reforma e abertura, a China tem utilizado 这个科技可能用于这个 mais tecnologia para desenvolver setores tradicionais, 发展其他的这种传统的 como eletrônicos de consumo, máquinas de engenharia 比如说电子消费啊，或者是这种工程机械 e outras indústrias. 啊，或者其他的行业。但是我们其实中国历史以来都是一个农业大国， Mas historicamente sempre fomos uma potência agrícola. 以来都是一个农业大国，因为我们也是一个人口大国啊，是 Como segunda maior população mundial, a segurança alimentar é crucial. 世界上目前是第二大的人口大国啊，粮食安全也是非常重要的。所以说，我们国家 Por isso, na transição econômica, 在经济的调整、结构转型过程中，把这个农业机械，也就是为了这个粮 colocamos as máquinas agrícolas em posição estratégica 食安全，把它放在一个相当高的一个中国 para garantir essa segurança. A grande maioria da produção agrícola da China 国的绝大部分的农业生产是来自家庭农 vem de pequenas propriedades familiares, 场，就是小型的农户。 que são muito semelhantes aos 25% de agricultores familiares do Brasil. 这个和巴西的有25%左右的家 As grandes fazendas na China representam 25%左右的家庭农 uma parte pequena do sistema agrícola nacional. 户很类似。我们国家的大型农场 A maioria dos agricultores é tradicional, 在整个国家的农业种植体系中占了是相对 com pequenas áreas de cultivo 小的一部分。我们更多的是传 mais adequadas para o uso de máquinas agrícolas pequenas. 统的这一家一户的农民，他们的这个地块面积比较小， Essas pequenas propriedades são a base de sustento para 对于这些小型农业的发展的话，它其实支撑了巴西的 70% da produção de alimentos que abastecem o mercado interno brasileiro. 70%人的一个粮食的一个产量，然后供给巴西本地人的一个 São elas que fornecem os alimentos para o consumo diário da população, 就是餐饮和餐桌上的那个粮食。 mas enfrentam enormes desafios no processo de cultivo. 但是对于这部分人来说的话，它的一个种植
Nas regiões norte e nordeste do país, 很困难的。我们可以了解到，可能巴西的 a taxa de mecanização é extremamente baixa, menos de 10%. 东北部分的话，它的机械率确实比较低，10%。 chegando a apenas 3% em algumas localidades. 以下，有的地方可能到3%，所以对他来说，种 Isso transforma o plantio num problema grave para esses agricultores. 植是一个很大的一个问题，所以我们就是针对这一方面，然 Por isso, nosso foco está voltado para essa necessidade específica 后针对巴西的区域的一个产品的一个 e no desenvolvimento de produtos adaptados às demandas regionais do Brasil. 市场的一个需求，还有包括产品的适应性。 E aí eles estão mostrando imagens do assentamento Edivan Pinto em Apodi, no Rio Grande do Norte. Muitos de nós, né, acham que é um sonho impossível, né, deixar de usar algumas práticas que a gente usa há vários anos, né, como utilizar uma enxada para poder cultivar. E a gente conseguir ter uma máquina para fazer isso, a gente já começa a sonhar, né, que pode ter máquina para todo tipo de atividade agrícola. Nós dizemos que ninguém é contra a tecnologia. Tecnologia a serviço de quem? Essa é a pergunta que nós fazemos. O agronegócio, eles têm um acesso à tecnologia que consegue desmatar, consegue fazer preparo de solo, de áreas com mais facilidade com o uso da tecnologia. Eles estão em um alto nível de tecnologias de morte, porque o transgênico não é uma tecnologia de vida, os agrotóxicos não são uma tecnologia de vida, então a gente precisa enfrentar. Por que só o agronegócio pode ter máquina? Hoje a grande política comercial são das commodities. E essa não alimenta o povo brasileiro. Quem alimenta o povo brasileiro é a agricultura camponesa, é a reforma agrária. Ouviram, né? Quem alimenta o povo brasileiro é a agricultura familiar, é o MST, são os pequenos agricultores e a agricultura tradicional, que é quem leva a comida de qualidade para nossa mesa. Os grandes latifundiários do agronegócio estão plantando soja para alimentar porco lá na China e na Europa, e não para alimentar a população brasileira. Então, se você tem o seu arrozinho que você come todos os dias, é por conta desses produtores familiares. Então, todas as vezes que você ouvir alguém falando mal do MST, fala para essa pessoa esses dados, mostra para essa pessoa esse documentário. Quero ver se ela vai continuar tendo o mesmo pensamento. O mito da gente quebrar, que a gente não produz de uma maneira diferente, aí, de uma maneira diferente eu posso dar até o nome, agroecologia, ter que ser um trabalho penoso, isso aí não existe. A gente está fazendo essa experiência agora de trazer as máquinas para diminuir a penosidade do trabalho dos assentados, para que a gente consiga também ter uma escala de produção, a gente também consiga dar condições que é necessário para você ter uma vida digna. O que a gente quer não é uma divisão da pobreza, a gente quer a divisão da riqueza, né? E aí a gente pensa que essa experimentação, fazendo na reforma agrária, a gente trazendo aqui, conseguindo testar mesmo, para ajudar a tecnologia a serviço também do povo, sim, das pessoas assentadas, e não só de quem tem mais condições. Então seria uma democratização das máquinas. Foda! Foda! Essas aí são as plantações de arroz na China, gente, que são enormes. O desenvolvimento da agricultura como um todo, para os camponeses, é um processo de libertação do trabalho físico. Nas fases iniciais, a gente pode ver o quanto os agricultores se esforçam no setor agrícola. Com o avanço das máquinas e equipamentos, muitas tarefas que exigiam esforço físico foram substituídas. Essa evolução tecnológica continua
对于整个农业行业来说是 E está transformando profundamente o setor agrícola, 在逐步的提升，也是把农民的一个 aliviando progressivamente 他的一个繁重的一个劳动这一部分相对慢慢的 o peso do trabalho manual dos agricultores. 是进行了一个解除。我小时候是 Na minha infância, dependíamos dos búfalos para arar a terra. 靠牛耕地，耕了地以后呢，我们要搞 Lembro que depois de arar, 我们要搞 tínhamos que plantar as mudas à mão. 手插，但是 No entanto, à medida que eu fui crescendo, 自从我慢慢长大，国家对 o país começou a dar grande importância à produção agrícola. Quem está dizendo isso é um agricultor familiar chamado Shen Xiang, lá na China. 农业生产相当重视，逐步的 Hoje em dia, nossas áreas rurais já se adaptaram completamente. 我们改变了，到如今我们的农村已经 A modernização e a automação da agricultura. 完全实现了农机现代化和智能化，就是用插秧机 Agora usamos máquinas para arar a terra e plantar mudas. 和抛秧机。 Voltamos para a comunidade do Juncal, em Apodi, no Rio Grande do Norte. Na cultura do arroz, se você tem um solo nivelado, você consegue aguar mais áreas trabalhando menos. Hoje em dia, a gente tem que cortar, fazer o preparo de solo antes de vir a chuva. Quem está dizendo isso é Max Marinho, agricultor familiar daqui do Brasil. Porque quando começa a chuva, a gente não tem mais como trabalhar o solo, porque a máquina não é preparada para isso. Então, o maior diferencial é justamente conseguir fazer esse trabalho de solo dentro d'água, que facilita demais até para aumentar a produção do arroz. Que agora a água era o problema, agora vai ser a solução, né? E com a chegada das máquinas, das 2 colheitadeiras de arroz no assentamento. Agora a gente está lá no assentamento de Cristina Alves, em Itacapecuru-Mirim, no Maranhão. A gente teve um avanço muito significativo na hora da colheita. E quem está falando isso é o José Ribamar, que também é agricultor familiar. Porque antes a gente fazia a colheita totalmente manual, usando a faquinha, um método bem tradicional, onde isso levava cerca de 25 dias para colher 1 hectare de arroz. Socorro! E a coluna também vai, né, para casa do caralho, né? Porque a pessoa fica agachada com uma foicezinha cortando o arroz. Impossível, pô. Então, se uma família levava, em média, 2 semanas para colher o meio hectare dele, hoje ele, com a máquina testada aqui, experiência da última colheita, você colhe isso em 1 dia. Eles reduziram o tempo, mano, de 1 semana para 1 dia. Agora nós vamos para a comunidade do Córrego, em Apodi, Rio Grande do Norte, novamente. Com essa chegada das máquinas, eu particularmente, eu penso que pode ser que a gente vai aposentar os animais. Quem está falando isso é Antônio Brilhante, também agricultor familiar. E vai melhorar e vai ter como a gente produzir mais, por ter mais rapidez no preparo de solo. Eu estou falando a campinadeira só para cultivar o feijão, a carreirinha do feijão, né? Mas, por exemplo, para o cajueiro, ela vai ser bastante bom, porque ela vai misturar, fazer o composto do solo, né? Aí fica, eu acredito que vai ficar bom. É uma mão na roda. A gente tem que aproveitar. Entendeu? Agora a gente está no assentamento Edivan Pinto, também em Apodi, Rio Grande do Norte. Entendeu? Isso aqui é uma engrenagem que veio para melhorar nosso cultivo. Aquela pessoa que tinha dificuldade no passado, eu não... Quem está falando isso é o Francisco Jefferson, também é agricultor familiar. Não vou porque eu não posso passar um animal, é muito pesado para mim. Hoje está aqui. Tem uma ferramenta que ele não podia, mas hoje ele pode. Porque se você, no passado, se você cultivava com animal, se você trabalhava até 5 horas da tarde, hoje com a máquina, você trabalha bem menos o horário e você produz muito mais. O tempo que você perdia, hoje é ganho. Porque não é fácil, a agricultura, a gente não pode só romantizar, mas é um negócio bem pesado.
A gente tem uma facilidade agora nos tratos culturais, na adubação. A gente fazia adubação com 10 pessoas, com 2 carrinhos de mão. Às vezes, quando conseguia uma carroça com animal, a gente facilitava. Levava uma semana para adubar uma área toda de 1 hectare, 2 hectares. E agora com a máquina a gente vai terminar, começa às 7 horas, termina meio-dia. Agora a gente está no assentamento Bernardo Marim 2, em Russas, no Ceará. A diferença aqui das máquinas, como é manual, a pessoa e a área é maior, e o índice de perda é maior também, a pessoa joga sempre 4, 5 sementes, né? E na máquina não, já é uma semente por cova, espaçamento menor, que gera uma produtividade maior no final da produção. A gente levava, se for 2 pessoas para plantar 1 hectare, é no mínimo 4 dias, fazendo todo esse processo de plantio, né, do feijão e do milho manual. Na máquina, 1 hectare a gente faz, iniciando 6 horas da manhã, a gente termina 9 horas no máximo. Então as máquinas elas vão contribuir, já estão contribuindo com a redução da penosidade do trabalho. Elas estão contribuindo com o aumento da nossa produção. Porque uma coisa é eu com as minhas forças de trabalho, né, com uma enxada. Outra coisa é eu com o trator. Então a gente está fazendo essa experimentação, essa avaliação. Então aqui nós já temos um grupo coletivo de feijão que a gente implementou a partir da chegada das máquinas. E a gente pensa, sim, em fazer em escala no próximo ano. Porque quando a gente tem o controle da máquina e não a máquina tem o controle da gente, nós podemos fazer a nossa hora de plantar, a nossa hora de iniciar. Portanto, a hora de terminar também está sob nosso controle. Porque, por exemplo, quando a gente vai plantar uma grande roça, nós passarmos 3 dias plantando, né, vamos ter plantio nascendo, semente nascendo, e enquanto o outro a gente ainda está plantando. Na máquina a gente consegue uniformizar tudo de uma vez e assim a gente sabe quando vai colher. Portanto, melhora a nossa organização da produção no campo. E é para isso que a máquina serve, gente. A máquina serve para diminuir o nosso trabalho, para fazer a nossa vida de trabalhador mais fácil e não para roubar os nossos empregos. É exatamente quem tem o domínio dessa ferramenta tecnológica é que vai ditar se essa ferramenta vai ser auxiliante na nossa vida ou se ela vai precarizar mais ainda a nossa vida. E como essa ferramenta hoje em dia está na mão dos poderosos, da elite, ela vai ser usada para oprimir cada vez mais nós trabalhadores, né? E quando isso muda, quando essa ferramenta passa a ser utilizada para realmente diminuir a força, a intensidade e o tempo de trabalho que o trabalhador leva para fazer qualquer tipo de atividade, isso vai ser muito bom. Então, o que a gente está vendo é realmente uma revolução que está sendo levada para esses pequenos agricultores que são quem realmente alimenta o Brasil. Se hoje o MST já é o maior produtor de arroz orgânico da América Latina, imagina agora com a chegada dessa tecnologia, dessas máquinas chinesas, né? Atualmente, a agricultura em nossas áreas rurais, a gente voltou lá para a China, né? Já está amplamente difundido e modernizado. Nos últimos 10 anos, estamos avançando para a automação inteligente. Muitos dos nossos tratores, colheitadeiras, máquinas de semear e plantadeiras de mudas já estão operando de forma inteligente e autônoma. A gestão dessas máquinas menores não é tão digitalizada quanto as das grandes fazendas. Através da nossa plataforma de comando e controle de operações agrícolas, da nuvem de máquinas agrícolas e dos sistemas de fazendas inteligentes, conseguimos ajudar os agricultores em muitas tarefas.
Por exemplo, ao plantar, podemos, com base no clima, na umidade do solo, 我们在种植的时候，根据天气、根据土壤的伤情、根据日照 na luz solar e na quantidade de água, ajudar os agricultores a calcularem 的情况、水分的情况，帮助具体的农户去设计他的这个农艺。这个1亩地 a quantidade de fertilizante e sementes necessária para cada hectare. 需要撒多少化肥，需要多少种子，提前通过系统去 O sistema faz esses cálculos antecipadamente, 帮助他去进行计算，通过人工智能技术帮他 utilizando de tecnologia e inteligência artificial para fornecer 提供一个非常好的、非常可操作的 plano de produção agrícola muito bom e prático. 这样的一个农业的这样一个生产的路线。对老 Isso reduz a dificuldade da produção agrícola para os agricultores. 百姓来说，就降低了农业生产的难度了。 Então é possível de que uma maquininha dessa, pequena, ela resolva o problema da penosidade do trabalho de uma família sem alterar a produtividade. Nós não temos problema com produtividade, é um problema do agronegócio. Mas é possível que essa família, em um dia ou dois, ela já tenha o seu tempo livre, né, para fazer outras colheitas, outros trabalhos. Ou descansar, né? Ou fazer nada, descansar do tempo que trabalhou. Essa é a principal contribuição dessas pequenas máquinas. Você pode até tirar tempo para estudar novas formas de produzir, você pode até adicionar uma outra cultura, ou ter o tempo mesmo para acesso à cultura, acesso às questões sociais do assentamento, da comunidade. E aumentou muito a participação das pessoas, porque hoje eles acreditam que com a mecanização a gente tem um avanço, a gente ganha mais tempo para estar executando as outras atividades no assentamento, cuidando mais dos nossos quintais. E diante disso também outras lavouras, como a produção de mandioca, de milho, como também fortalece nossos setores de produção e nossas cooperativas que possam estar beneficiando essa produção nossa para que todas as famílias possam ter retorno financeiro depois e conseguir seu próprio alimento. Nos últimos anos, muitos jovens na China 中国呢，很多年轻人宁愿去 preferem ir para as grandes cidades para fazer entregas. 到大城市去送外卖、送快递，不太愿意去 Eles estão menos inclinados a se envolver na produção agrícola. 从事农业生产。但是新的科技革命 No entanto, a nova revolução tecnológica 带来的年轻人 está aumentando o desejo dos jovens de se dedicar à agricultura, 对农业种植的这个愿望在增加，把整 tornando as máquinas agrícolas mais inteligentes 个的农机具变得更加智能化，把农业 e a produção mais digna. 生产变得更体面。 No nosso povoado, tudo começa com as mudas. 我们村里面是从育苗开始，就是 Desde plantinhas pequenas já temos nosso viveiro. 一个小苗的时候就开始有自己的育苗场。 Quem está dizendo isso é Cui Guangdan, integrante da cooperativa de pimentas. 然后有种子，然后育苗。 Temos sementes, cultivamos e todos os camponeses participam. 育苗这个农户吧都可以，我们 Minha família tem 3 estufas. Compramos mudas e plantamos. 自己家也有3座大棚，可以买苗，买了苗之后种植，就不用出村，然后 Não precisamos sair do povoado para ganhar nossa renda. 就可以赚到钱，所以就没必要外出在 Por isso, não precisamos migrar para trabalhar na cidade. 在外出打工了。现在不是提 Agora existe um incentivo de revitalização rural. 提倡那个乡村振兴嘛，然后我们就有自己的 Então, nós jovens voltamos para empreender aqui. 年轻人回乡创业嘛。 A gente sabe que a juventude tem esse potencial maior, se estuda, mas estuda para trazer o conhecimento para o campo e desenvolver aqui junto com seus assentados. E aí desenvolver as máquinas, os implementos, trocar um conhecimento com a sabedoria popular dos seus antigos, mas tentar somar e crescer mais e assim permanecer a juventude, permanecer não só a juventude no campo, mas dar continuidade à reforma agrária. E vai fazer com que as pessoas, com que os jovens se interessem a vir manusear um tratorzinho desse, até pelo fato de gostar daquele... Quem está falando é Felícia Brilhante, agricultora familiar. Aquele sistema de dirigir um trator que já é algo bem mais complexo, né? E também aquele negócio de diminuir o tempo de trabalho.
Isso é muito importante. E também inserir a participação da mulher. E, portanto, é um debate que nós vamos ter que fazer, tem que romper paradigmas, tem que resolver, tem que romper tabu de que a mecanização não se adequa na agricultura familiar, no quilombo, na agroecologia. Para mim ele era enorme, né? Para mim. E eu imaginava que eu nunca ia pilotar. Quem está falando isso é Maria da Conceição, que também é agricultora familiar. E hoje, né, eu piloto e, sabe, Maria, eu sou orgulhosa de mim mesma. Eu fico muito feliz. É isso, mulher, tu pode tudo. Nunca me imaginava pilotando um trator, nunca. E hoje estou aqui, né, pilotando e gostando. Eu vejo as máquinas como uma oportunidade a mais, porque muitas vezes nós mulheres, algumas não conseguiam manusear a campinadeira lá no campo. E hoje, com esse tratorito, com essas máquinas da China, né, vai ajudar muito. Por quê? Porque a gente tem aquela vontade, a gente consegue, porque já é aquele negócio automático, né? Então, já tem uma ajudinha a mais. Não vai requer muita força da gente. Então, tem ajudado muito a nós mulheres a ser independente, a cuidar do nosso campo. Às vezes as pessoas dizem assim, essa mulher não é capaz disso aqui, de fazer isso, de fazer aquilo. Mas pelo menos nós temos na nossa região do Apodi, como na Chapada, nós temos mulher capaz de pegar essa máquina e fazer qualquer uma coisa, de cortar terra, de fazer horta, de fazer tudo, dirigir ela. Então, para mim, eu não acho nenhuma dificuldade de dirigir uma máquina dessa para nós fazer qualquer coisa. Já tô eu aqui chorando. Creuza maravilhosa, você pode tudo, mulher. Gente, as mulheres tocam esse país. Sem mulheres, o mundo ia cair por terra. Sem mulheres, esse mundo não andava. Porque se tem homem trabalhando, é porque tem alguma mulher em casa tomando conta dos filhos, fazendo comida, tomando conta da casa. Então, assim, esse mundo é tocado pelas mulheres. E a gente pode fazer absolutamente tudo. A gente pode dirigir, a gente pode cozinhar, a gente pode ser o que a gente quiser. Não existe nenhuma tarefa que a mulher não possa fazer nesse mundo. E é lindo ver, principalmente, essas mulheres do campo, que muitas vezes estão em situação de vulnerabilidade, muitas vezes passam por muitas situações penosas na vida, tendo a sua independência, conseguindo trabalhar com suas próprias mãos e falando, a gente consegue, a gente tá aqui, a gente não é menor do que você, a gente dirige o trator igual a você. Então é lindo de ver, por isso me emociona, porque nós mulheres somos quem dão as bases para esse mundo andar, gente, sabe? E o nosso trabalho muitas vezes é invisibilizado, muito invisibilizado. E por isso é tão importante a gente empoderar mulheres assim, dessa forma, para que elas sejam independentes e para que, né, a gente consiga realmente emancipar, libertar todas as mulheres da classe trabalhadora, né? Portanto, a parceria com a China, ela se dá por completo, não só trazendo máquinas para ser testada. Então, a primeira coisa que foi possível fazer foi uma relação entre a Universidade Agrária da China e universidades brasileiras, institutos técnicos federais do Brasil. E o que está sendo feito aqui no Maranhão é resultado desse processo. E são esses relatórios, são essas avaliações que vão atestar a viabilidade ou não dessas máquinas. E mais do que isso, assim, que adequações essas máquinas precisam sofrer para que ela seja adaptada às necessidades brasileiras. A gente poderia fazer uma adaptação dela, que seria essas partes aqui dela, tipo cortar aqui, aí fazer um sistema para a gente usar essas enxadas aqui, que a gente chama de enxada, que é essa parte aqui dela. Tá? Aí a gente poderia arrumar um sistema de adaptar ela no tratorito, que é da China. E tem uma facilidade da gente arribar ela aqui e soltar. Se criar bagaço, a gente pode arribar e soltar. Poderia ter algumas modificações para ficar bem melhor, como por exemplo as alavancas
de você direcionar de um lado para o outro, poderia ser mais facilitado. Ou seja, eles usaram as máquinas, eles testaram as máquinas e eles já estão falando que podia ser melhor, que dava para melhorar a vida deles, então eles estão reivindicando, gente. E é isso. Ah, porque melhorou muito. Melhorou, mas ainda não tá do jeito que a gente quer, então a gente reivindica até melhorar. Até tá bom pra gente. Até tá bom pra todo mundo aqui. Se não tá bom pra mim e pra você, não tá bom pra todo mundo. Um exemplo, né? Essa máquina que tá adubando, ela tem uma caçamba que ajuda na adubação. Tem um implemento que é uma garra que é para coletar cana, coletar madeira em outros processos de produção. A gente está buscando adaptar ela, né, para colocar uma serra para fazer a poda, para aproveitar mais esse implemento que veio nela. Tem muitas coisas que a gente quer alterar, né? Inclusive a cultura, né, de dizer que as máquinas podem chegar no campo e tem que ser a partir da sugestão dos agricultores e não de oligopólios, né, de empresas instaladas no país, né, da gente ter as fábricas de máquinas de pequenos portes, né, próximo, né, dos agricultores, nas grandes cidades, com peças, né, implementos, para que a gente comece, né, a desconstruir que a agricultura familiar é um espaço atrasado e que, na verdade, não é. Os países que conseguiram, né, se desenvolver foi investindo na agricultura familiar e isso é uma perspectiva de que nos deixa animado, né? Nos deixa com um ar de esperança que a gente vai, a partir de agora, né, ter um outro olhar, né, com o grau, né, de organização do campo, né, a partir desse acesso às máquinas. Nem nós, nem nossos parceiros na China interessa ficar importando máquinas. Então tem uma ideia de fazer algumas plantas, né, industriais de produção de máquinas, uma delas no Maranhão, uma outra no Ceará, uma outra no Rio Grande do Norte e uma outra em São Paulo. É isso aí, porra! É isso aí! Porque a parceria com a China não pode ser só para ficar importando coisa, não. Tem que ser para a gente pegar essa tecnologia. Tem que ser para a gente aprender a fazer nossas próprias máquinas. Exatamente para a gente poder fazer os incrementos que a gente achar melhor. Então, assim, não é simplesmente pegar as máquinas da China e só ficar importando. Não. Isso não é suficiente e não garante soberania nenhuma a nós. Então, é importar essas máquinas, botar a fábrica para fazer, pegar os nossos especialistas nisso, né, engenheiros, e ir lá estudar como é que eles estão fazendo essa tecnologia das máquinas e começar a fazer nossas próprias máquinas, com tecnologia brasileira, com o custo brasileiro, tudo daqui no nosso país. Porque se a gente ficar só pensando em importar, a gente nunca vai ter a nossa soberania. Então é importantíssimo isso que ele está falando. Então o que vai acontecer nesse país, nesses próximos anos, na relação Brasil e China, na relação Universidade Agrária da China e universidades brasileiras, vai ser uma qualificação muito maior, né, da demanda de máquinas e de tecnologias que a gente tem. Então, dá para dizer que ela vai mexer, ela vai pautar a indústria nacional. Ela vai alterar o conceito de máquina no Brasil a partir dessa provocação que o movimento social tem causado. Esse ponto de vista deve ser semelhante ao caminho de desenvolvimento da China. Acredito que uma vez que o povo brasileiro tem acesso a pequenas máquinas agrícolas, a produtividade de suas terras aumentará. Naturalmente, isso fará com que o índice de felicidade dessas pessoas e a qualidade de vida como um todo aumentem significativamente. Quem está falando agora é Geng Zhonghu e ele é secretário do partido em Genjiang, em Shandong. E ele está falando: integramos o combate à pobreza com a revitalização rural, sobre orientações das políticas nacionais, para evitar o retorno à pobreza durante o desenvolvimento contínuo do país. Nossa qualidade de vida melhora constantemente. E agora avançamos em rumo à prosperidade comum. Uma sociedade moderadamente próspera para todos. Vai tomando!
富裕路上 Gente, vai tomando. Ele tá falando, ninguém será deixado para trás. 一个不让掉队，我们走 Nesse caminho de desenvolvimento compartilhado. 的是共同富裕的道路。也就是说芝麻开花 Como diz o ditado, o gergelim floresce cada vez mais alto. 节节高，我们这里翻不了贫。 Aqui não voltaremos à pobreza. Vai tomar no cara, sério. 了贫。 Então, as máquinas chinesas, elas são parte da estratégia do MST, da Reforma Agrária Popular, onde o nosso movimento está se colocando para se tornar o maior produtor de alimentos saudável do Brasil. Agora é possível, já que a gente está desenvolvendo uma experiência de cooperativas, é possível de que essas máquinas cumpram uma organização maior da produção, né? Se mais famílias conseguem produzir excedentes, então logo a gente consegue dar uma contribuição, que é a missão principal da Reforma Agrária Popular, é produzir alimento saudável para atender a população urbana. Porra. Então a gente só consegue produzir excedente com auxílio da mecanização. A cidade só se alimenta porque o campo produz. E quem está produzindo no campo comida pra gente é o MST, porra. Puta que pariu. Enquanto o camponês ficar sozinho no campo com o trabalho manual, ele consegue, né, com muita eficiência, e já é uma conquista grande, ele se manter no campo sem passar fome. Mas para você produzir excedente, você precisa incorporar mecanização, tecnologias, e esse é o nosso papel, é o nosso trabalho em cooperação com a China. Porque cada vez mais nós vamos mais produzir mais alimentos saudáveis, né? Aqui ainda eu não comecei a fazer minhas hortas, mas qualquer hora eu já vou começar, né? E já vou postar para vocês. Que nós vamos continuar fazendo, porque agora é uma luta muito grande de milho, de feijão, de algodão que nós produzimos. Mas nós, se Deus quiser, com essas equipes que nós temos de máquina, nós vamos fazer muito mais. Então a gente, no nosso entendimento, quem vai alimentar o Brasil são os camponeses. Então, para o que se projeta de reforma agrária, de produzir alimentos para o nosso país, então a gente não quer só produzir para si, também é importante. Mas as famílias, ao nosso entendimento, elas só vão avançar a sua qualidade de vida a partir do momento que elas estiverem para si, que ela consiga ter na sua unidade familiar e o seu excedente ela possa transformar em outra fonte de renda, ter um transporte melhor, né? Os filhos na faculdade para fazer, aqui que falei da juventude, para voltar também, trocar essa experiência e dar sequência. Então, essa é a evolução da reforma agrária, é isso que a gente pensa. Então, o movimento não pensa a agroecologia de forma experimental. A nossa estratégia é pensar a agroecologia em escala, para ter uma grande produção de alimentos e, claro, tanto gerar a soberania alimentar das nossas famílias, mas também fortalecer a soberania alimentar, a segurança alimentar do nosso país. Ai, gente, muito lindo. Eu tô aqui emocionada, assim, porque é isso que a gente quer. A gente quer que todo mundo tenha condições de ter uma vida digna, gente. De ter um horário de trabalho que dê tempo dela curtir com a própria família, ir num cinema, viver, de poder trabalhar menos horas por dia, porque tem uma máquina que tá ajudando, de poder produzir um excedente que vai fazer com que eu tenha mais dinheiro pra mim, pra minha família, e que eu também consiga alimentar outras pessoas. E assim a gente vai gerando. E além do mais, o melhor de tudo isso, né? Isso aí é comida da mais altíssima qualidade, né, gente? Comida de verdade no prato, na mesa dos trabalhadores, gente. É arroz orgânico, é comida de verdade sem veneno, que é o que os agrotóxicos são.
veneno no nosso prato. E aí é comida de verdade. Então, assim, a gente precisa lutar por uma reforma agrária, por uma agroecologia, porque o que o agro brasileiro faz é destruir o meio ambiente, as comunidades tradicionais e produzir comida de péssima qualidade, comida envenenada. Então, assim, reforma agrária e superação do capitalismo é o que a gente precisa fazer para a gente melhorar, inclusive, as crises climáticas e alimentar a toda a população com uma comida de qualidade, saudável, que vai chegar na mesa de todo mundo por um preço que seja possível para o trabalhador comprar. Então, assim, é lindo de ver. E organizem-se, gente. Organizem-se no MST, organizem-se na UP, organizem-se no PCBR, organizem-se nas frentes de massas da Soberana. Organizem-se, gente. Porque só com a organização da classe trabalhadora a gente consegue fazer isso tudo aqui que vocês viram. Isso aqui é um trabalho de trabalhadores altamente organizados. Organizados a ponto de fazer tudo isso, produzir isso tudo de alimento. E é isso. Se você chegou até o final desse vídeo, se emocionou como eu, deixa aquele like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Se você gosta do meu trabalho, considere contribuir a partir do Apoia-se, do Pix que está aqui na tela, ou se tornando membro aqui do canal para ter acesso a muitos outros conteúdos lá na área de membros. As lives ficam salvas só para membros e tem muito mais. E se você estiver precisando melhorar sua relação com a alimentação, clica no link da bio, que lá tem todas as informações para você agendar uma consulta comigo. E é isso. Beijos e até a vitória. E ela vai vir, hein?